Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você um tema muito importante, a qual fala sobre riscos calculados. Você tem medo de assumir riscos? Mas você não deve ter medo de assumir riscos quando esses riscos eles são calculados. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que não é inscrito para que se inscreva em nosso canal. Quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para que possa receber sempre novas notificações do YouTube. E você deixando o seu like, o seu comentário, vai ajudar o YouTube a fazer uma melhor distribuição desse vídeo, ok? Então vamos lá. Riscos calculados. Você não deve ter medo de assumir. Você não deve ter medo de correr riscos calculados. Então, como calcular os riscos? O cálculo é feito da seguinte forma. Você deve avaliar 4 fatores muito importantes na hora de calcular um risco. Nesse vídeo eu vou falar apenas de 2 para que o vídeo não fique tão longo. Para que o vídeo fique um pouquinho mais curto, em uma outra ocasião eu falo desses 4 riscos. Hoje falarei apenas de 2, a qual com certeza será o suficiente para poder clarear o seu entendimento. Exemplo, você vai fazer uma viagem do Rio para São Paulo. Então você analisa qual meio de transporte você vai usar. Você vai de carro ou você vai de avião? Então você vai calcular os riscos. Qual é o risco de você ir de avião e qual é o risco de você ir de carro? Você ir de avião, o único risco que pode acontecer é esse avião ter uma pane, cair uma coisa e outra, mas é um risco mínimo. Você vai ver acidente de avião aí de maneira remota, é muito difícil isso acontecer. Aí você vai observar você indo de carro. Tá, você indo de carro, você tem risco do carro dar uma pane no asfalto, risco de um acidente, risco de ser assaltado, e aí você vai calcular. Então, avaliando os riscos, o que vale mais a pena? Ir de avião ou ir de carro? Aí você tem que fazer essa análise e você deve avaliar os riscos. Avaliando os riscos, você vai tomar uma decisão. Bom, vou de avião ou vou de carro? Isso aí é você ser racional para poder tomar as decisões certas para a tua vida. Então, tudo que você for fazer na tua vida, você tem que primeiro assumir os riscos. Sem você calcular os riscos, você não pode assumir risco que não foi calculado. Então você tem que calcular. Quando você calcula os riscos, você está calculando que os efeitos colaterais. Porque tudo que você faz, toda decisão que você toma, toda vez que você traça o mapa de guerra, vai para o campo de ação, você tem que calcular se isso vai ter efeito colateral. E se for ter efeito colateral, o que é maior? O risco ou o benefício? Que é o segundo critério do cálculo. Então você vai fazer essa viagem. Então, em segundo lugar, você vai observar o benefício. Se você for de avião, quanto tempo você vai gastar? Menos de 1 hora. Se você for de carro, quanto tempo você vai gastar? Mais de 6 horas. Então, olhando, o que é maior? O risco ou o benefício? Se o benefício é maior do que o risco, vale a pena assumir o risco. Se o benefício é menor do que o risco, não vale a pena assumir o risco. Então, tudo que você for fazer na tua vida, você vai avaliar a partir de hoje. Riscos e benefícios. O benefício tem que ser sempre maior do que o risco. Se você calcular esses 2 pilares, você vai evitar efeitos colaterais na sua vida, vai tomar decisões certas e vai ser uma pessoa bem-sucedida. Porém, você deve evitar o medo, porque o medo atrofia o seu potencial e não deixa você se conectar ao seu destino. Então não adianta você calcular riscos e calcular benefício e no final decidir pelo medo e não pela lógica. Então você deve ser racional e não medroso. Medroso não consegue calcular riscos e benefícios. Só pessoas que superaram o medo podem, de forma racional, calcular o que é risco e o que é benefício. Então você deve vencer o medo. Em breve eu vou postar um vídeo aqui no canal falando sobre o medo, para libertar você do medo, desse sentimento que atrofia o seu potencial e não deixa você viver a sua melhor versão. Então, toda vez que você calcular riscos e benefícios, você deve calcular de forma racional. E aí você vai entender que você não precisa ter medo de assumir riscos calculados. Então grave isso. Riscos e benefícios. O que é maior, o risco
ou benefício? O risco é maior, o benefício é menor. Não é bom. O risco é menor, o benefício é maior. Ok, você deve seguir. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.